Efésios 3:1. Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual quando lerdes podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios, ou os não-judeus, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos, em Deus que criou todas as coisas. Eu quero destacar esse versículo que vem agora, o versículo 10. Para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois isso ou nisso está a vossa glória. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e não é por nós, mas é por ti. Tudo é para ti, e bendito seja o teu nome. Quero te pedir que o Senhor fale, continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Para que pela igreja, versículo 10, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Meus irmãos, por que igreja? Porque há 12 anos atrás chegamos aqui e organizamos uma igreja local. Primeiro porque já fazemos parte de um corpo orgânico chamado igreja há muito tempo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não precisa de 4 paredes. Embora a Bíblia fale da existência de igrejas locais, como Esmirna, Tiatira, Corinto, Pérgamo, Éfeso e tantas outras igrejas no tempo dos apóstolos. Igrejas locais existiam, e eu sei que o Senhor abençoa também. Mas a igreja, ela é uma só. Ela funciona 24/7, 24 horas por semana, 24 horas por dia, 7 vezes na semana. Na igreja, corpo de Cristo, todos os seus membros são salvos. Não há ninguém que pertença à igreja do Senhor Jesus Cristo que seja perdido. Ou você faz parte dela ou não faz. E a Bíblia chama essa igreja de vários nomes, de família de Deus, de noiva do Cordeiro, nação santa, povo santo, raça eleita, e assim vai. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. De judeus que receberam toda a revelação, todo o Antigo Testamento. Apesar deles terem a Pilatos entregado o Senhor Jesus à morte, muitos deles creram. E o autor dessas palavras, o escritor dessas palavras, Paulo, era um deles. Nascido da tribo de Benjamim, fariseu, perseguidor da igreja, judeu. Pedro era judeu, André, Tiago, todos lá do barquinho, todos judeus. E eles creram no Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, a igreja embrionária, ela era 100% judaica. Não havia gentil ali. O primeiro gentil, ou daí vem a palavra gente, das nações.
O primeiro não-judeu a crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador foi um gentio chamado Cornélio. Então a igreja agora ela passa a ter judeus que creem em Jesus como Salvador, como Messias, e não judeus como você, como eu. Em hebraico nós falamos goi, que quer dizer das nações ou gentios, que creem no Senhor Jesus também passam a fazer parte desse organismo, desse corpo universal com um minúsculo chamado igreja. Eu lembro uma vez que eu descia a escada do metrô na Ana Rosa, ali onde eu moro, e tinha um rapaz girando uma pasta, era um típico office boy, e assobiando um cântico muito antigo, que eu cantava no meu tempo de igreja quando eu era criança. Se você cantar comigo, é porque você quer entregar a sua idade. E ele assobiava esse cântico: sim, eu sou feliz, sim, viva cantar, a razão é Cristo, Ele me quis salvar. E assobiando esse cântico. Eu olhei para ele, sorri, eu falei, alguns entregaram a idade aqui que eu vi. E aí então, ele sorriu para mim, eu sorri para ele, e ele falou, paz do Senhor, meu irmão. Eu falei, paz. Eu já contei essa história aqui. Eu não sei de que denominação ele era, de qual igreja ele era. Eu sei que eu peguei o metrô sentido norte do Curuvi, ele pegou sentido sul, Jabaquara, e eu nunca mais o vi. Mas houve uma identificação do corpo de Cristo ali. Era um irmão em Cristo. Quantas vezes vamos cantar em hospitais, né, Mário? E sempre aparece alguém, um funcionário, sorri e fala, paz, Deus abençoe, obrigado por vocês vieram aqui. E nós não sabemos, que não dá tempo às vezes de falar, e são pessoas de outras comunidades evangélicas. E o que nos identifica é que somos parte de um único corpo. No céu não vai estar escrito IPBI, não vai. No céu não vai estar escrito Igreja Batista do Ipiranga, do pastor Nelson, aqui pertinho. Um irmão muito precioso. Não vai ter a IPI, não vai ter a igreja que abriu aqui na rua, pentecostal. Lá a placa vai ser os remidos pelo sangue do Cordeiro de Jesus Cristo. Então eu queria fazer essa pergunta para você, de que lado dessa história você está? Você pode pertencer a IPBI e não ser salvo, não é da igreja de Jesus. Eu espero que ninguém aqui se encontre nessa situação. Mas você pode fazer parte da igreja Corpo de Jesus e congregar onde o Senhor Jesus te enviar. Temos irmãos que vieram do Bola de Neve, a Selene e o Pedro são da Vila Mariana, da Presbiteriana da Vila Mariana, tantos outros que são de outras comunidades aqui. Mas é pela igreja, corpo de Cristo, que o Senhor Jesus se faz conhecido de principados e potestades nas regiões celestes. Isso é sério, isso é muito grande. O Senhor Jesus levantou você, levantou a mim, para espancarmos as trevas. Você já parou para pensar nisso? Para sermos luz nesse mundo, para que a pessoa olhe para você e diga, quem é o seu Deus? E quantas pessoas, quantas histórias duríssimas nós vimos aqui, de pessoas passando por grandes lutas, e perdão pela expressão que eu vou usar, mas até chiqueiro de ideias, lá no fundo do poço, e o Senhor Jesus estendeu a mão a essas pessoas, dizendo, eu vim te tirar daqui. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que Ele quer fazer conhecido de principados e potestades, através da sua igreja, através de você e de mim. O Evangelho é muito simples, meus irmãos. Ao mesmo tempo, ele é tão grandioso. Estávamos no fundo de um poço, onde nós olhávamos para cima e não tinha jeito de sair daquele lugar. E no fundo daquele poço tinha lama, tinha todos aqueles insetos indesejáveis, que se eu falar o nome aqui, você não vai nem dormir à noite. Roedores, imagina aquela situação, você está louco para sair daquele lugar e não tem como. De repente você percebe que uma corda cai ali, e você fala, eu vou sair, você pega aquela corda desesperado, tenta subir, mas se cansa, escorrega e cai de novo. Não tem como você sair dali.
E você tenta de novo, cai e não consegue sair. De repente você olha para cima, uma luz se abre naquele poço, e alguém está descendo por aquela corda. E você então agarra aquela pessoa e diz: me tire daqui. E ele fala: por favor, me solta. Eu vou te tirar daqui. Então ele gentilmente abraça você e sobe por aquela corda. É isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão no fundo do poço. E destituídos estão da glória de Deus, mas Deus desce por aquele poço, na pessoa do Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, para te dar vida, e muita vida. Você tem esse Jesus? Essa igreja há 12 anos está nesse bairro proclamando isso. Nós não queremos nos exaltar, mas eu louvo a Deus porque um dia Ele nos presenteou com esse espaço, primeiro para exercermos amor. Não é fácil amar. Para exercermos paciência, não é fácil ter paciência. Para exercermos aqui perdão, para exercermos aqui, me dá a mão, vamos começar de novo e vamos caminhar, porque nós temos vidas para salvar. Todos esses testemunhos aqui que você ouviu, são de pessoas que um dia se encontraram com esse Senhor Jesus Cristo, que desceu no mais profundo da alma para nos resgatar. Se Deus tem permitido aqui quase 20 anos, desde que chegamos, e 12 anos como igreja organizada, é porque Ele deseja usar a sua vida. Ele deseja nutrir a sua vida. Professores de escola dominical não passam conhecimentos. Longe de nós. Nós queremos alimentar você para que você seja usado para salvar as vidas. Todos os ministérios apresentados aqui são essenciais para a salvação de vidas, para que pela igreja a multiforme graça de Deus seja conhecida no céu, seja conhecido na terra, mas também seja conhecida no mundo espiritual, onde principados e potestades trabalham para destruir você. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O inimigo vai fazer de tudo para amarrar você, para você ficar triste, para você não ir à igreja, para você ficar desanimado, para você desistir. Ele vai fazer de tudo para trabalhar para que as suas finanças caiam lá para baixo e você se desespere. Ou que um filho, alguém fique doente. Nós temos irmãos aqui que batalharam o dia inteiro com crianças no hospital hoje. Mas pare para pensar e tenha certeza. Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, e nós as temos. Mas como é que Ele completa? Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Quanto que Ele venceu? Não foi na prorrogação, na disputa final nos pênaltis. O Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, e Ele disse isso antes da cruz. Como é que alguém cantou vitória antes? É porque era Deus encarnado que pagaria o preço do seu pecado. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Parabéns, IPBI, vamos viver para esse Jesus, para que pela graça dEle, para que pela igreja dele, a graça seja conhecida de principados e potestades nas regiões celestiais. Para que o mundo saiba quem é o teu Deus. Quem é o teu Deus? Eu espero que um dia você ouça essa pergunta no seu lugar de trabalho, na sua escola, onde você for. Que brilho é esse que você tem nos olhos? Eu quero conhecer o teu Deus. Que Ele abençoe você. Amém?